Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar, para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2022. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma MZAQ. A apresentação será conduzida pelo senhor Rodrigo Pizzinatto, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar, e a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do senhor Marcos Lutz, diretor-presidente da Ultrapar, senhor Tabajara Bertelli, diretor-presidente da Ultragaz, senhor Décio Amaral, diretor-presidente da Ultracargo, e senhor Leonardo Linden, diretor-presidente da Ipiranga. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Lembrando que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Eles envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizzinatto, que dará início à teleconferência. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar dos resultados da Ultrapar. E já começando pelo slide 2, gostaria de reforçar com vocês um ponto importante sobre o reporte de resultados, que é relacionado aos nossos desinvestimentos. Em função das assinaturas dos contratos de venda da Extrafarma e da Oxiteno, nós classificamos essas empresas como ativos e passivos mantidos para a venda em dezembro de 2021, ou seja, como operações descontinuadas. Nossas demonstrações financeiras refletem esta classificação. Em 1º de abril, nós concluímos o fechamento da venda da Oxiteno e, dessa forma, a Oxiteno deixou de compor os resultados da Ultrapar a partir do 2T de 22. Já a Extrafarma, como vocês devem ter visto, teve sua venda concluída agora, dia 1º de agosto, e seu resultado é demonstrado dentro de operações descontinuadas. Tanto o Earnings Release quanto esta apresentação considera as informações consolidadas pro forma da companhia, ou seja, os dados da Ultrapar consideram a soma das operações continuadas e descontinuadas. Muito bem, indo agora para o slide 3, com os resultados consolidados da Ultrapar. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso EBITDA recorrente das operações continuadas totalizou R$1.103 bilhões no segundo trimestre de 2022, 131% superior ao resultado do 2T de 21, impulsionado por resultados crescentes nos 3 negócios. O EBITDA totalizou R$1.119 bilhões, que é 45% acima do EBITDA do 2T de 21, que ainda tinha os resultados da Oxiteno. O lucro líquido da Ultrapar no segundo trimestre foi de R$460 milhões, que é 478 milhões acima do lucro de 2T de 21, principalmente em função do maior EBITDA das operações continuadas
em função do ganho de capital com a venda do Oxiteno no valor de R$ 289 milhões e do impairment da Extrafarma de R$ 395 milhões, que foi registrado no 2T de 21. Esses efeitos foram atenuados pelo aumento da despesa financeira, que é reflexo principalmente do resultado pontual negativo de R$ 272 milhões de marcação ao mercado dos REDs no segundo trimestre de 2022, comparado ao resultado pontual positivo de R$ 65 milhões no segundo trimestre de 2021. O CAPEX das operações continuadas, que vocês podem ver no gráfico inferior à esquerda, totalizou R$ 407 milhões no 2T de 22, 29% superior ao do 2T de 21, principalmente em função de maiores investimentos na Ipiranga, atenuados por menores investimentos na Ultracargo e na Ultragaz. O CAPEX, incluindo a Extrafarma, totalizou R$ 412 milhões. Nós tivemos uma geração de caixa operacional de R$ 376 milhões no trimestre, em comparação à geração de R$ 1 bilhão 150 milhões no 2T de 21. A menor geração decorre principalmente dos investimentos feitos em capital de giro, necessários após os aumentos seguidos de custos de combustíveis, apesar do maior EBITDA. Eu passo agora para o slide 4 para falar da gestão do nosso endividamento. Nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de R$ 8,2 bilhões, uma redução de 5,3 bilhões da dívida líquida em relação a 31 de março de 2022. A redução é explicada substancialmente pelo recebimento do pagamento inicial da venda do Oxiteno no valor líquido de 5,7 bilhões, já descontando o caixa existente na Oxiteno ao final de março, que foi atenuado pelo consumo de caixa em capital de giro que eu já mencionei. Nossa alavancagem passou de 3,1 vezes em março de 22 para 2,2 vezes em junho de 22, devido à redução da dívida líquida que eu comentei e ao crescimento de EBITDA das operações continuadas. A entrada do pagamento inicial pela venda do Oxiteno permitiu a gente a reconta de $600 milhões dos notes de 2026 e 2029, que é a nossa dívida mais cara, o que reduz, assim, o custo de carregamento do nosso endividamento. Em adição, como parte dessa ampla revisão do perfil de dívidas e aplicações que temos realizado nos últimos 8 meses, eu destaco a captação de R$ 1 bilhão em CRA de 10 anos ao custo suapado de 104,8% do CDI, o que alonga o perfil da nossa dívida. E essa ampla revisão com recompras, pagamentos antecipados e novas emissões permitiu a redução no nosso custo médio da dívida de CDI mais 0,5% para CDI menos 0,5% nos últimos 12 meses. Eu destaco também que esses números de junho ainda não incluem o pagamento final de $150 milhões referente à venda do Oxiteno e também não inclui o recebimento da venda da Extrafarma. Passando agora para o slide número 5, vamos falar sobre a Ultragaz. O volume vendido de GLP no segundo trimestre foi 3% menor que o do 2T de 21, devido à redução de 6% no segmento envasado, reflexo da menor demanda no mercado, influenciada pelos aumentos de custos de GLP nos últimos 12 meses. O segmento granel, por outro lado, cresceu 3% no trimestre, com maiores vendas principalmente para o segmento de comércio e serviços. O SG&A da Ultragaz no 2T de 22 foi 29% superior ao do 2T de 21, fruto de maiores despesas com pessoal, principalmente dissídio e remuneração variável, alinhada à progressão de resultados, além de maiores despesas com PDD e marketing. O EBITDA da Ultragaz, com isso, totalizou R$ 261 milhões, 91% superior ao do 2T de 21. Esse aumento explicado principalmente pela base comparativa mais fraca do 2T de 21, que foi impactada pelos aumentos consecutivos de custo de GLP naquele período, e pela melhor rentabilidade no 2T de 22, fruto das iniciativas de eficiência e produtividade implantadas nos últimos meses. Esses efeitos foram parcialmente compensados por maiores despesas e pelo menor volume de vendas.
Para o terceiro trimestre, a expectativa é de resultados similares ao do 2T de 22. Indo agora para o slide número 6, para falarmos de mais um ótimo trimestre da Ultracargo. A capacidade estática média da empresa foi de 955 mil metros cúbicos no 2T de 22, um crescimento de 11% na comparação com o 2T de 21, consequência da entrada em operação do terminal de Vila do Conde em dezembro de 21 e das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. A receita líquida da Ultracargo foi de 217 milhões de reais no 2T de 22, 23% acima da do 2T de 21, em função do maior metro cúbico faturado decorrente dessas expansões de capacidade e de reajustes contratuais. Os custos e despesas combinados foram 18% maiores que os do 2T de 21, impactados principalmente por custos e despesas do terminal de Vila do Conde, que entrou em operação, como eu mencionei, em dezembro de 21, e que corresponde a quase metade desse aumento. Há maiores gastos com depreciação decorrente dessas expansões de capacidade e dos investimentos realizados nos últimos 12 meses, e pelo efeito da inflação sobre pessoal e insumos, efeitos estes atenuados por ganhos de produtividade e eficiência que temos realizado nos últimos meses. O EBITDA da Ultracargo alcançou um novo patamar recorde de 130 milhões de reais no trimestre, 29% superior ao do 2T de 21, em razão das expansões de capacidade com ganhos de rentabilidade, de reajustes contratuais e de ganhos de produtividade e eficiência. A margem EBITDA também foi recorde e alcançou 60% no 2T de 22, que é 3 pontos percentuais superior à margem do 2T de 21. Para o trimestre corrente, nós esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Ultracargo, com níveis próximos aos vistos nos últimos 2 trimestres. E para fechar a apresentação, indo para o slide número 7, vamos falar sobre os resultados da Ipiranga. O volume vendido apresentou aumento de 1% em relação ao 2T de 21, com crescimento de 1% tanto no ciclo Otto quanto no diesel, influenciado por uma decisão de menores vendas no mercado spot. Encerramos o segundo trimestre com uma rede de 7.010 postos, 121 postos a menos que o do 1T de 22, em linha com a nossa estratégia de gestão do legado de postos de baixo potencial, que foi mencionada pelo Linden no Ultraday. Nós inauguramos 101 postos e depuramos 222 no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 321 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representaram um volume médio de 6 metros cúbicos por mês. Além disso, encerramos o 2T com 1.782 lojas da MPM, um crescimento de faturamento mês das lojas de 17% em relação ao 2T de 21. O SG&A da Ipiranga aumentou 31% no trimestre, devido a 4 fatores principais: maiores despesas com pessoal, fruto principalmente do dissídio e da maior remuneração variável, que está em linha com a progressão de resultados, de fretes, influenciado pelo aumento do preço do diesel, de lojas com operação própria da MPM, que passou de 101 unidades no 2T de 21 para 260 no 2T de 22, e de menor reversão de PDD. A linha de outros resultados operacionais totalizou 130 milhões de reais negativos no 2T de 22, uma piora de 204 milhões comparado ao 2T de 21, reflexo principalmente dos maiores gastos com CBIOS e do menor registro de créditos tributários extemporâneos. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou 53 milhões de reais no trimestre, fruto da desmobilização de 12 terrenos. O EBITDA da Ipiranga, com isso, totalizou 840 milhões de reais no trimestre, 99% superior ao 2T de 21. Já o EBITDA recorrente foi de 754 milhões de reais, 157% maior que o do 2T de 21, em função de melhores margens e do maior volume de vendas, apesar das maiores despesas e dos maiores gastos de CBIOS. A margem EBITDA recorrente da Ipiranga foi de R$ 134 por metro cúbico, comparada a R$ 52 por metro cúbico no 2T de 21
e a R$ 110 por metro cúbico no 1T de 22, evolução apoiada pelo Plano de Recuperação de Resultados em andamento e pelas condições de mercado. Para o trimestre em curso, a expectativa é de volumes sazonalmente mais fortes, porém com margens mais pressionadas em comparação às do primeiro semestre de 2022. Ressaltamos que em julho houve uma perda de estoque decorrente da redução da alíquota de ICMS e das reduções de preço de gasolina anunciadas pela Petrobras. Muito bem, com isso eu encerro a minha apresentação. Agradeço o interesse e a atenção de vocês mais uma vez e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. E a partir deste trimestre, nós teremos os presidentes dos nossos 3 principais negócios participando também da sessão de Q&A. Então, o Marcos, o Linden, o Tabajara, o Décio e eu ficamos à disposição para responder as perguntas que tiverem. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao Palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Vicente Falanga, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Vicente. Bom dia, Lutz. Bom dia, Rodrigo. E bom dia aí a todo o time da Ultra. Eu tinha 2 perguntas. A gente viu uma melhora boa aí no ROIC da Ipiranga, no TRI contra TRI. Se vocês puderem sintetizar, né, o que na visão de vocês deve essa melhora de ROIC aí, olhando do ponto de vista de maturação de estratégia de sourcing, / estratégia comercial, / depuração da rede de revenda, se tem algo aqui que explica mais essa melhora, o que vocês gostariam de ressaltar. Segundo, do ponto de vista de business, né, assumindo uma acomodação, até um recuo da commodity aí, dos crack spreads lá fora que a gente está observando, né, e por consequência isso traria talvez mais cortes no preço dos combustíveis. Como que vocês enxergam isso impactando o business de distribuição? Assim, na nossa visão, acho que isso seria algo benigno aí do ponto de vista de aliviar um pouco o ambiente competitivo, né, e aliviar margens, e também do ponto de vista de liberação de capital de giro. Queria saber se vocês interpretam da mesma forma. Obrigado. Vicente, de novo, eu disse isso no call passado, mas é o seguinte, a gente está fazendo um trabalho na companhia, o Linden tem feito um trabalho, está aqui comigo na sala, mas assim, de muitas variáveis, né, que somadas fazem uma diferença importante no operacional da companhia. Né? Eu acho difícil você ressaltar um tema que... A gente já falou de pricing bastante, acho que o pricing, de fato, a gente amadureceu muito rápido, mas é difícil ressaltar um tema que você fala, isso aqui é o responsável por essa transformação inteira de resultado. Eu acho que tem uma soma de diversas, múltiplas atividades que estão em processo. Como a gente já falou no passado, o ano de 22 é o ano que a gente quer, de fato, fazer um catch-up de qualidade operacional e chegar ao final do ano, de fato, numa qualidade operacional que a gente acha de alto nível, obviamente, continuando dali para frente uma melhoria contínua. Mas então não tem um tema específico. E para a segunda pergunta, de fato, o mercado arrefeceu, a gente não sabe ainda, né? Ainda é um mercado muito nervoso, muito volátil, né? A gente também tem se preparado e se estruturado, aprendido, acertado e errado nesses processos de suprimento. Acho que a gente, do ponto de vista de confiabilidade de suprimento, acertou muito. Mas, assim, de novo, é um mercado de aprendizado também para todos. Acho que houve uma mudança importante. Eu acho que esse modelo onde as distribuidoras
buscam os seus suprimentos. Eu acho que é um modelo inteligente, vencedor, eu acho que é de longo prazo, mas faz aí todo mundo ter que aprender bastante nessa transformação, tá? Então, eu não vejo uma coisa direcional, tá? Não dá para pôr no teu modelo para cima ou para baixo alguma coisa para o próximo semestre, infelizmente, na minha opinião. Tá bom, Lutz, obrigado, viu? Nossa próxima pergunta, Gabriel Barra, Citibank. Pode prosseguir, Gabriel. Oi, pessoal, consegue me ouvir? Sim. Oi, boa tarde. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho, acho, 2 pontos aqui, talvez até aproveitando o Tabajara, no qual acho que uma das coisas interessantes, acho que aconteceu no trimestre foi o consórcio ali de entre a Ultragás e a Supergás Brás. Então, acho que talvez aproveitando a oportunidade aqui, tentar entender um pouco do que pode ser alcançado com essa JV em termos de potenciais cortes de custo ou até aumentos de market share, que pode isso se converter em resultado para a companhia no curto, médio prazo. E outro ponto com relação à timeline da operação, né, quando a gente pode começar a ver resultado dessa JV no resultado da Ultrapar no futuro próximo. O segundo ponto, talvez, para o Linden, olhando a questão, acho que teve uma queda ali no número de postos de combustíveis, mas, por outro lado, você viu até um aumento no volume da Ipiranga. Eu lembro até durante o Investor Day foi mencionado ali, existe um processo de depuração da rede, né, que continua. Então, se pudessem explorar um pouco esse tema da depuração, quanto tempo vocês acham que ainda esse processo, a gente vai continuar vendo esse processo acontecer e talvez até uma queda ali no número de postos, até falar um pouco sobre o que é, talvez, aqui o endgame para esse processo, né? O que vocês estão mirando em termos de rede, até talvez até em questão de galonagem, até em regiões, mas seria um ponto interessante para entender. Obrigado. Bom, Gabriel, começo aqui pela pergunta que você fez para a Ultragás, né? Bom, acho que, como vocês estão acompanhando, o processo está lá em avaliação pelo CAD, né? Em termos de prazo, né? Isso aí vai seguir o prazo lá que o CAD entender necessário, né? Mas eu acho que o destaque que a gente gostaria de dar aqui é principalmente o alinhamento desse projeto, né? Com aquilo que a gente já conversou lá no Ultra Day, lá no Investor Day, da nossa frente ali, de oportunidades em excelência operacional, né? Esse projeto está ali diretamente ligado com o que a gente imagina aí mais à frente para a companhia, né? A gente vê um ambiente de transformação e modernização dessa infraestrutura, em especial do GLP a longo prazo, né? A gente tem visto outros projetos aí acontecendo no mercado. Acho que esse projeto está exatamente aí no mesmo patamar, né? A gente vê isso com muito bons olhos e com muito positivismo nisso. Provavelmente o que a gente imagina é um nível de eficiência maior, não tem nenhuma relação com a parte concorrencial de mercado, né? Nada a ver com market share, mas uma capacidade de competição aí das empresas superior, né? Então a gente vê isso aí mais à frente bastante positivo. Então a gente vai acompanhar mais os desdobramentos aí junto ao CAD, né? E o prazo aí, como eu comentei lá no começo, vai ser ditado por ele, né? Mas a gente tem, de novo, uma visão bastante positiva desse projeto. Muito bem. Gabriel, bom dia e bom dia aos demais também. Eu acho que primeiro é importante colocar, assim, esse processo de depuração dos postos é natural do setor, isso ocorreu a vida inteira, né? A gente, como você comentou, a gente colocou claramente isso no Ultra Day e eu comentei lá que especificamente a gente tinha aí uma cauda de em torno de 15%, que eram postos de baixo potencial, e que a gente precisava dar uma atenção especial, né? Essa atenção especial ela vai em 2 direções. Ou você recupera esses postos ou você depura. Então, o que a gente tem feito, que você olhou nos números agora no trimestre, é essa depuração daquela cauda dos 15%, ou de parte daquela cauda dos 15%, que a gente não conseguiu recuperar, né? Agora, em contrapartida, todo o trabalho que tem sido feito é um trabalho de melhoria da qualidade da rede como um todo, né? O Rodrigo comentou aqui no princípio que os nossos investimentos novos a gente está fazendo com uma visão de trazer qualidade para a rede. São negócios que a gente está trazendo com uma média de 320 metros cúbicos.
Se você olhar os dados de share, dados históricos de share nossos aqui do último trimestre, você vai ver que na rede bandeirada da Ipiranga, a gente cresce 10% o volume quando a gente cai 40% no bandeira branca. Então, assim, o trabalho que tem sido feito é um trabalho de fato de olhar para a nossa rede, trabalhar na cauda, recuperar o que for possível dessa cauda, os postos de baixo potencial, e investir em qualidade para você levantar a qualidade do negócio como um todo, né? Então, enfim, tão simples quanto isso. Nossa próxima pergunta, Tiago Duarte, BTG Pactual. Pode prosseguir, Tiago. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria amarrar a discussão puxando um pouco essa questão da depuração dos postos e da otimização da rede, e falando sobre do ponto de vista de mercado, do ponto de vista competitivo, né? Quando a gente olha os volumes, a companhia no TRI versus o TRI imediatamente anterior, ela ganha share no diesel, mas ela perde share no ciclo Otto. Então eu queria tentar amarrar, ouvi-los um pouco sobre o que foi a dinâmica competitiva. A gente sabe que foi um TRI bastante volátil, né, do ponto de vista de originação, com aberturas e fechamentos de janelas de importação. Então, se vocês puderem, né, comentar um pouco sobre essa dinâmica competitiva nesses dois segmentos, diesel e ciclo Otto, e como isso de alguma forma conversa com esse processo de otimização da rede, né? Porque no limite a impressão que dá é que o efeito líquido disso ele está sendo controverso, né? Você ganha share num segmento, perde no outro, com um processo acelerado de depuração de rede, ao mesmo tempo otimizando a base total de postos. Se puderem comentar um pouquinho essa dinâmica competitiva para a originação, eu acho que é bastante importante. Muito obrigado. Bom, Thiago, vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, volume não tem uma relação direta com o número de postos, né? De novo, se você trabalha num processo de melhoria da qualidade da rede, você vai ter mais volume, possivelmente com uma quantidade menor de postos. Segundo, nos últimos tempos, acho que, enfim, por toda essa dinâmica nova de suprimento do mercado brasileiro, assim, é muito importante a gente olhar o negócio por seus segmentos, né? Então, olhar o segmento de mercado spot, olhar o segmento TRR consumo, olhar o segmento bandeira branca e olhar o segmento de posto bandeirado. De fato, a gente tem uma perda de Otto, mas como eu mencionei anteriormente, a gente tem uma queda de vendas de 40%, 36%, o segundo TRI de 22 contra o segundo TRI de 21, que está absolutamente concentrada no mercado spot de bandeira branca, né? Enquanto a rede bandeirada ela cresce 10%. O diesel, assim, toda a dinâmica que aconteceu ao longo desse segundo trimestre e o trabalho que a companhia fez do ponto de vista de supply, de importação, de abastecer os seus canais, a gente teve uma performance positiva, mas ainda assim, no mercado spot, a gente diminuiu as vendas, né? No mercado não contratado, a gente diminuiu por enfim, uma estratégia nossa aqui de suprimento. Então, acho que são discussões que a gente precisa separar aqui, assim, que a gente vai ver de racionalização da rede ou de depuração da rede, deveria ter muito pouco impacto do ponto de vista de market share, né? Porque são negócios que a gente está tirando da rede que não contribuem em nada com o market share. O Rodrigo comentou aqui na abertura que são postos com venda praticamente zero, baixo efeito, né? Ao passo que você trabalhar na direção de você ter uma rede fortalecida, teoricamente você deveria melhorar o teu market share, porque a produtividade dos teus negócios é maior, tá? Mas é isso, assim, o nosso segmento spot de suprimento à bandeira branca, a gente propositalmente fez uma depuração. A mesma coisa aconteceu no segmento spot de consumo, enquanto a gente investiu, de fato, no segmento de bandeirado, né? Inclusive do ponto de vista de garantia de abastecimento.
Tá perfeito. E só um follow-up no número que você deu na resposta anterior, quando você falou de 15%, né, você entendia de 15% da tua base tem espaço para ser depurado ou talvez devesse ser depurado por conta dessa baixa produtividade. A gente está falando de 15% da base total, dos teus 7 mil postos aproximadamente. Faz sentido essa conta? Sim, é até 15%, né? Lembra que eu comentei que nós temos uma cauda de mais ou menos 15%, que, de novo, assim, não é uma característica só da Ipiranga, assim, é uma característica do setor, essa cauda existe, mas nós selecionamos esses 15% no tail end do negócio para a gente trabalhar e ou recuperar ou depurar. E, de novo, são negócios com baixíssimo impacto de volume. Né? Tá claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta, Bruno Montanari, Morgan Stanley. Pode prosseguir, Bruno. Bom dia, obrigado por pegar as perguntas. Aproveitando também a presença do Linden, se você pudesse falar um pouco sobre o andamento de algumas das iniciativas que foram mencionadas no Ultraday, né, digo, aprimoramento da estrutura de precificação, a construção de plataforma mais robusta de trading, melhora no engajamento com a rede franqueada. Então, que estágio mais ou menos vocês acreditam que estão dentro da evolução desses itens seria bacana. Aí um follow-up rápido, cortou um pouco aqui quando o Rodrigo falou do volume dos postos depurados, não consegui entender muito bem. E aí a minha segunda pergunta, só se vocês pudessem comentar sobre essa decisão do governo retirar o compromisso dos CBIOS para o ano, o que vocês acham que acontece na ponta, né? Se isso tudo vira menor preço para o consumidor ou se existe espaço também para apropriar um pouco de margem. Muito obrigado. Muito bem, Bruno. Bom, vamos lá. Primeiro na resposta mais curta. O Rodrigo falou em 6 metros cúbicos, mas isso na prática é zero. Né? Então, segundo, com relação a aqueles 4 pilares, e eu vou de novo fazer referência aqui ao Ultraday, né? Se vocês acompanharam lá, a gente colocou como a nossa jornada de evolução, né, 4 pilares básicos de atuação. Uma era melhorar o nosso processo de inteligência de pricing, o outro era logística, o terceiro era suprimento e trading de uma forma geral, e o quarto era a gestão e engajamento da rede. Né? De uma forma geral, assim, eu estou muito feliz com os avanços que nós fizemos, tanto do ponto de vista de pricing quanto do ponto de vista de engajamento da rede. Nós mudamos completamente o nosso processo de pricing, nós botamos uma equipe dedicada ao pricing que está fazendo um excelente trabalho em ter acesso à inteligência de preço, né? E, obviamente, precificar de uma forma mais consistente e mais competitiva, né? E eu estou muito feliz também com o avanço que a gente tem feito do ponto de vista de engajamento da rede. Eu acho que a Ipiranga evoluiu muito nos últimos meses, inclusive por essa consistência, né, e na sua relação com revendedores e assim, só para ilustrar, eu acho que dos 26 estados brasileiros esse ano eu já fui a 20, deve estar faltando uns 6 para eu visitar, e eu tenho tido, particularmente junto com toda a diretoria, um contato direto com os nossos revendedores e ouvindo tudo que está acontecendo ali no ambiente do posto sem filtro, né? E eu, de fato, estou muito feliz com o avanço que nós tivemos. É claro que a gente sempre tem oportunidade, tanto em pricing quanto na nossa proposta de valor para o revendedor, mas são 2 pilares que evoluíram muito nesses últimos meses. Os outros 2, eles têm um processo de evolução um pouco mais demorado, né? Do ponto de vista de logística, lembra que nós comentamos lá no Ultraday que o nosso foco eram os processos de logística, não infraestrutura. A Ipiranga tem uma ótima infraestrutura, mas precisa melhorar os seus processos. E isso tem sido trabalhado em alguns processos logísticos que estão sendo revisitados na íntegra. E do ponto de vista de suprimento e trading, a gente está evoluindo sim com a nossa estrutura de trading. Agora, é um processo de aprendizado também pelas mudanças que aconteceram no próprio modelo de suprimento do país. Então, também tem aqui uma curva de aprendizado. Eu acho que a gente
está num processo de definir cada vez melhor os nossos processos e a nossa estratégia de suprimento. Eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho nesse último trimestre, mesmo com variáveis importantes no suprimento, né? A gente lidou com redução, com aumento de preço, a gente lidou com paridade muito fechada no importado, a gente lidou com desoneração fiscal, a gente lidou com vários elementos importantes no segundo trimestre. Eu acho que nós nos saímos muito bem, mas ainda tem aqui um espaço para a gente trabalhar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Assim, 2 pilares muito bem e 2 em desenvolvimento. Eu deixo o Marcos falar aqui sobre o CBIOS. Olha, sobre o CBIOS, eu queria só fazer os comentários. Primeiro, a gente hoje tem lidado com o CBIOS como um pass-through, tá? Então, na prática, a gente, de fato, tem repassado para o preço os custos do CBIOS, e é um produto que eu venho junto, ele é virtual, mas está no componente da gasolina. Agora, o CBIOS, eu acho que tem um processo de evolução, né? Eu acho que é um mecanismo muito bacana, muito inteligente. Vale o Brasil apostar nesse mecanismo e fazer ele, de fato, virar um grande ambiente para se motivar o aumento do componente de biocombustível na matriz. Agora, carece de bastante ajuste, né? Eu acho que o que foi feito agora foi uma coisa meio tempestiva, mas na prática o que precisa se construir é uma maior liquidez desse setor, né? E o que aconteceu recentemente é que não existe uma obrigação de compradores, não existe uma obrigação de vendedores, e o preço, por falta de liquidez, subiu demais. E esse preço subiu demais foi para a bomba, né? Essa decisão recente fez com que esse preço voltasse quase metade do caminho, e, assim, portanto, teve um efeito que, de fato, se traduz para a bomba de gasolina, né? Mas acho que isso, de novo, não acho que deveria ser olhado como uma projeção do futuro, e sim como uma lição de um processo de aprendizado que a gente está tendo nessa jornada nova do CBIOS. Não, acho que a gente precisa, de fato, elaborar e sofisticar mais o mecanismo para que, de fato, a gente não tenha essa construção tão grande de liquidez desse papel, desse certificado, né? Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Monique Greco, Itaú BBA. Pode prosseguir, Monique. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela apresentação, obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Vocês já comentaram sobre o recuo das vendas no spot, né, no Bandeira Branca, um recuo relevante. Eu queria entender se isso também aconteceu no B2B, e como esse posicionamento acabou se refletindo nas decisões de suprimento via importação ao longo do trimestre, né, o quanto que esse posicionamento acabou impactando a decisão de supply via importação. Se vocês puderem falar um pouquinho também sobre a prática de hedge nessas importações. E se eu puder aproveitar e fazer uma segunda pergunta, a gente viu um ganho de estoque relevante, né, no segundo TRI, e eu tenho uma curiosidade de saber, se vocês puderem compartilhar alguma cor também, do quanto desse ganho de margem que a gente observou no segundo TRI, a gente sabe que tem muito de ganho de estoque, mas o quanto que já é um ganho estrutural refletindo esse avanço do processo de turnaround que o Liden acabou de comentar. É isso, obrigada. Bom, vamos lá. Eu anotei aqui, Monique, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra. Mas, primeiro, o spot no B2B, sim, o B2B tem um volume importante de spot, principalmente no segmento de TRR. E num determinado momento, assim, o trimestre foi muito dinâmico, né? Teve várias coisas que impactaram aí as decisões ao longo do trimestre, mas teve um determinado momento que a gente ficou, assim, um pouco mais preocupado com a questão de suprimento, priorizamos a rede, e acabamos, enfim, fazendo uma gestão aí diferente para os volumes não contratados, que era o volume não contratado nada mais do que um volume que a gente não se redia na hora que a gente vai no nosso contrato com o Petrobras, fazer as nossas importações, enfim, é um volume que deveria ser um volume oportunístico para os dois lados dessa cadeia de valor, né?
Então, tem principalmente no segmento de TRR, que tradicionalmente trabalha assim, a gente acabou reduzindo bastante as vendas. Eu dei alguns dados aqui, né, no segmento de bandeira branca, segundo TRI contra segundo TRI tem uma queda de 36%, e no segmento de TRR tem uma queda de 18%. Né? Eu acho que o segmento, o modelo de suprimento do Brasil, assim, com essa participação relevante de produto importado, ele leva você a olhar o seu negócio de uma forma diferente e, eventualmente, a gente vai ter políticas aqui de negócios diferentes para o mercado contratado e para o mercado não contratado. Acho que isso é natural do mercado, mas isso não tem nada a ver com questão de suprimento. Suprimento, enfim, não está nessa equação. Com relação ao hedge, a nossa política de hedge é simples. O produto importado a gente redia para deixar ele flutuando e desmonta o hedge no momento em que a gente for utilizar esse produto no mercado brasileiro, simplesmente como uma proteção para a gente não ficar no risco dessa operação, já que o preço internacional ele tem uma volatilidade muito grande, né? Como os ciclos de suprimentos são muito grandes, né? Você compra um produto, ele chega aqui 45 dias depois, a gente faz um hedge no momento em que a gente tem esse produto, a gente deixa ele flutuando ao preço do dia, tá? E o terceiro, acho que o terceiro comentário me rememora aqui... Claro. Do ganho da margem, o quanto que vocês já conseguem enxergar que é um ganho estrutural aí do processo que vocês estão implementando? De novo, assim, né? Ganho e perda de inventário neste setor faz parte, isso vai acontecer. O que a gente tem que garantir é que a gente trabalhe a companhia para ela lidar bem com esses eventos, né? No segundo trimestre, é claro que teve uma dinâmica de mercado que favoreceu, né? Mas a gente teve que lidar com efeitos positivos e efeitos negativos, né? Teve que lidar com o aumento de preço Petrobras, teve que lidar com o importado com uma paridade absolutamente fechada e tivemos que lidar no final do trimestre com uma desoneração. Então, a gente teve efeitos nos dois sentidos aqui, para ganho e para perda, né? Obviamente, a gente não pode abrir aqui o detalhamento de margem, né? Mas o que a gente está trabalhando é para ter um negócio cada vez mais estável e que a gente consiga capturar essas oportunidades que a gente está desenvolvendo no nosso processo de recuperação do Ipiranga. Então, acho que não sei se o Rodrigo quiser complementar, mas da minha parte era isso. Acho que está endereçado e o tema está claro. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta, Leonardo Marcondes, Bank of America. Pode prosseguir, Leonardo. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Minha primeira pergunta é sobre Ipiranga também. A gente tem visto que o Lini está sempre em contato com os revendedores, né? É perceptível que a companhia tem estreitado bastante a relação com a rede de postos, né? Eu queria entender do Lini, então, quais têm sido as principais demandas dos donos de postos, tanto de bandeira branca quanto de Ipiranga, na hora de um novo fechamento ou renovação de contrato? Então, essa é a primeira. A minha segunda pergunta é sobre o Ultragás. A gente viu que a divisão reportou uma margem bem forte nesse TRI, né? Queria entender um pouco também, então, da dinâmica de pricing nesse TRI, para poder entender o quanto desse ganho de margem vem de margens melhores das inovações que vocês citaram nos últimos Ultra Days. E se eu puder fazer uma terceira pergunta aqui sobre o Ultracargo, queria entender quão avançadas estão aquelas iniciativas do SOL e do Conecta, que foram repassadas também no Ultra Day, né? E como que a companhia está vendo as dinâmicas no mercado de importação de combustível, agora com a Petrobras tendo aumentado bastante aí o nível de utilização das refinarias, né? Obrigado. Muito bem, Leonardo. Deixa eu pegar a primeira aqui. Você perguntava sobre as demandas, né, que a gente tem tido dos revendedores, enfim, para negócios, contratações e etc. De fato, eu tenho procurado, não só eu, mas acho que toda a diretoria da Ipiranga, nós temos procurado estar muito próximos do revendedor, porque a gente entende que nesse momento de retomada isso é muito importante, né?
Acho que a principal demanda aqui é a gente ser muito consistente e competitivo na nossa proposta de valor. No final das contas, o revendedor ele é uma extensão do nosso negócio, né? Ele leva para o consumidor aquilo que a gente desenvolve aqui dentro. Então, ele quer ter uma proposta de valor competitiva, ele quer ter boas ofertas, quer ter um bom produto, uma boa marca bem trabalhada, uma boa loja de conveniência, enfim, né? Ferramentas que o ajude lá na ponta a comercializar o seu produto, né? Eu acho que tem um outro ponto que mais recentemente ele passou a ter uma relevância também, que é a questão do suprimento, né? E obviamente, suprimento é um ponto forte da Ipiranga, por toda a estrutura que nós temos, 100 bases espalhadas pelo país, enfim, uma presença nacional e uma capacidade de suprir aí o mercado, né? Uma outra coisa que é importante é consistência, né? Assim, consistência nas políticas, consistência no trabalho. Acho que é muito ruim para o nosso parceiro, para o revendedor, quando você tem muita volatilidade nas suas práticas e nas suas políticas, nos seus processos, enfim. A consistência é a melhor coisa que tem. Acho que isso, por exemplo, no tema de pricing, isso tem nos ajudado do ponto de vista de ter uma dinâmica bastante consistente, né? E eu acho que o último ponto é proximidade. Sim, isso é uma característica, inclusive, da Ipiranga. A Ipiranga sempre foi próxima do seu revendedor, né? E a gente não pode fugir dessa característica. Então, estar perto, estar conectado, entender o que acontece no ambiente do posto, entender ali as demandas dos nossos parceiros, acho que isso tudo faz parte. É importante que ele sinta essa segurança que a companhia está próxima. Basicamente, acho que é isso. Tá? Agora eu passo para o Taba aí para a segunda parte da pergunta. Muito bem. Bom, acho que aqui sobre a pergunta aí do estágio atual da Ultragaz, acho que na própria pergunta que você fez, né, acho que já tem uma indicação ali da resposta, né? De fato, aqui esse trimestre é um trimestre ali que nós entregamos um resultado recorrente, né? Não tem nenhum evento extraordinário colocado ali, e a gente vê muito essa evolução, fruto daquilo que a gente vem conversando aí nos últimos anos, aí nos encontros do Ultraday, né? De essa construção de longo prazo da empresa, né? Que começa ali, eu acho, desde de mudança em pessoas, né? Renovação aí em especial da nossa liderança, de uma cultura nova. A gente lançou a marca nova, né, no ano passado, com um posicionamento diferente para a empresa, e a gente vem conseguindo materializar aquelas, principalmente as frentes de maior proximidade com o cliente, né, de inovação, como você colocou na pergunta, para os clientes do segmento empresarial, e o movimento de proximidade com os clientes residencial, em especial ali com a nossa jornada digital, né? Tem bastante coisa para ser feita mais à frente, mas esse equilíbrio ali de maior proximidade com os clientes, com soluções diferentes, e algumas frentes de eficiência, né, que a gente falou ali já também aqui no começo, acho que elas têm se combinado aí para trazer uma evolução que a gente tem visto aí nos últimos trimestres bastante positiva aí para a companhia. Acho que passar para o Décio, então, vamos falar um pouco da Ultragaz. Leonardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Então, você falou primeiro do Soy Conecta, nossos projetos aí de produtividade, né? Assim, o avanço está muito bom, está andando em todos os terminais, tem sido responsável por nos ajudar a bater recordes de movimentação, por exemplo, que é o caso de Itaqui. Mas tentando tangibilizar isso para você em números, o Rodrigo até comentou que os nossos gastos sobre o trimestre anterior foram 18% maiores. Mas mais de metade disso é Vila do Conde, que não existia, né? A gente fala do aumento de gasto total nos terminais de 9%, aí tem um pedaço que é depreciação. E a inflação acumulada foi 12%. Então, assim, nosso desafio é ganhar produtividade aqui para não ter repasse de inflação em custo. Tem que ser sempre ganhar produtividade para ganhar margem versus inflação. Então, assim, a gente tem tido excelentes resultados, tem ainda um pouquinho mais para andar, mas se olhar o nosso acumulado de base de custo 19 para cá, o ganho é muito grande, né? A gente começa a entrar naquela de ganhos menores, mas mais consistentes. A dinâmica da questão de importação tem dois efeitos. Você falou um pouquinho de aumento de produção de Petrobras na refinaria, mas, por um lado, a Petrobras reduziu a sua participação no volume importado. Então, a gente tem notado um volume importante de importação fora do sistema Transpetro nos operadores logísticos independentes como a Ultracargo.
E a gente foi muito assertivo no nosso posicionamento geográfico das expansões, na Vila da Conde, Itaqui, entrada estrutural de produto. No time dos projetos, a gente conseguiu antecipar os projetos praticamente um ano, né? E a gente está com isso se beneficiando desse movimento que a gente acredita que vai continuar. Né? Isso reflete nos nossos crescimentos de rentabilidade e volume. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, viu? Nossa próxima pergunta será de Rodolfo Angeli, JP Morgan. Pode prosseguir, Rodolfo. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Acho que o grosso da discussão já foi. É só pedir para comentar um pouquinho sobre capital de giro. Esse trimestre teve um consumo grande. Imagino que com o preço caindo deve cair. Mas se puder falar um pouquinho aí o que esperar para o próximo trimestre, me ajudaria. Obrigado. Bom, Rodolfo, vou te dar um pouco de perspectiva aqui de Ipiranga, né? Só para dar um dado para vocês, no primeiro semestre teve um aumento ponderado de 50% nos combustíveis. Então, o aumento do capital de giro está no giro, é o combustível, né? Naturalmente, com a redução do preço do combustível, você deveria ter um impacto positivo no capital de giro. Mas no primeiro semestre, o impacto com a elevação do preço ele foi muito forte. Então, de novo, é tão simples quanto isso. Obrigado. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações. Muito obrigado a todos aí pela participação e pelas perguntas no poll. A gente não conseguiu pegar todas as perguntas em função do tempo e a gente, via equipe de RI, retorna com os demais. Muito obrigado a todos e até o próximo semestre. Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.